Olá, seja muito bem-vindo ao programa Crer e Pensar, aqui na nossa Constante TV. É um programa voltado para discussão e reflexão de temas que desafiam explorar as fronteiras da ciência, da filosofia e da apologética, né? E não só essa exploração, mas também a gente procura no nosso programa explorar a relação de tudo isso com a fé e com a apologética, né? Eu sou o professor Jonatas e aqui ao meu lado está o nosso querido professor Kelson Mota e juntos nós estamos embarcando nessa jornada rumo a esse mundo, né, da apologética, da fé e da ciência. E conosco aqui nós temos o nosso convidado de volta, nosso querido pastor Gabriel. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui de novo, falando sobre esse tema, o senso moral, né, que nos mostra a existência de um Deus vivo, verdadeiro, que está sempre conosco. Muito bem. Gente, nós temos falado aqui uma série de programas sobre as evidências da existência de um designer inteligente, e uma das evidências é a existência de um senso moral. A ciência ela não explica a existência de um senso moral, por que há moralidade, por que nós somos seres morais e por que nós, como seres morais, nós não conseguimos viver sem tomar posições morais. Nós vivemos dilemas morais, somos seres morais e não há uma explicação. Não há uma explicação em neurociência, não há uma explicação em darwinismo evolucionista, não há uma explicação sociológica clara. E essa evidência, essa existência, esse senso moral é de fato uma das provas incontestáveis que há algo além dessa criação material que impôs, que incutiu em nós uma informação, um código moral. Basicamente foi isso que nós falamos, né? E hoje nós vamos ver a parte 2, né? E acho que aqui dá para mostrar um slidezinho logo seguido, é esse. Aqui. Isso. Nós vimos aqui no nosso último encontro com o pastor Gabriel, que faz um tempo aí, esteve cuidando da saúde dele, tá todo mais elegante aí. Agora mais alegre, mais friorento também, né? Então nós vimos as várias teorias de como explicar, né, a existência de um senso moral e vimos que todas elas são furadas, né? A evolução, socialização e educação, empatia animal, é o resultado da razão, é um contrato social, coisas que têm a ver com religião, superstição que incutiu, e são muitos aspectos que o pessoal diz, olha, senso moral é basicamente algo que foi inventado, né? Foi inventado, é algo que evoluiu apenas para a nossa sobrevivência. E nós terminamos no último, que é justamente que um dos motivos, uma forma de explicar, é que é a imagem de Deus no homem. E foi aí que nós terminamos, né? O tempo atrás ficou devendo essa segunda parte da conversa. Então hoje nós vamos falar sobre a existência do senso moral como sendo explicado somente pela imagem de Deus no homem. Deus, o Criador, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele, como um ser moral, ele incute em nós essa moralidade. Então nós estamos com o pastor Gabriel, já foi falado, aqui da nossa igreja, pastor de jovens, e alguém que nós temos nos alegrado muito com a sua companhia. Então, pastor. Obrigado, gente. É interessante esse senso moral que a gente já falou, né? Nos slides anteriores, no programa anterior que eu estava aqui participando, que é difícil a gente falar que foi a evolução ou algo do tipo, porque o senso moral é algo que ele já deve ser conhecido para ter sido ensinado, por assim dizer. Então não tem como, do nada, chegar o homem e ele evoluir e do nada ele vê na mente dele, há um senso moral. Então não tem como, não tem sentido. Então nós vemos que quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a única ordem que Deus deu para o homem ali foi, não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso é importante, porque temos até o próximo slide para esse daqui, isso que você está falando, é justamente isso daqui, né? Consciência moral, né, é inerente ao ser humano porque ele foi criado
A imagem Isso. de Deus, né? E nós vemos que quando o homem e a mulher eles caíram em pecado, você vê que o medo vem, as consequências do pecado vêm. Quando, que é o que fala aqui, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Por que que eles se esconderam? Porque eles tinham essa consciência de que eles tinham feito algo de errado. Tanto é que depois Adão fala, nós estávamos nus e ficamos com vergonha. Então tudo isso é um senso que nós temos. Por que hoje nós não saímos pelados na rua? Porque nós temos uma consciência de que isso vai afetar a pessoa que vai me ver. É um atentado ao pudor, por assim dizer. E é algo moralmente correto. Você sair bem vestido, você sair decentemente, é algo moralmente correto. Né? Mesmo a cultura está tentando tirar isso, Reverter, né? E reverter isso com as roupas e tudo mais, há um senso. Sim. Há um senso de que uma pessoa que não se cobre, uma mulher que sai com uma saia muito curta, mostrando muita coisa, há um senso, porque até ela com pouca coisa cobrindo, ela não deixa mostrar tudo, porque ela tem essa consciência de que eu não posso mostrar de fato aquilo que eu não devo. E não Então, é algo imposto pela sociedade. Exatamente. Porque até uma criancinha pequena, ela não vai andar de qualquer forma. Exatamente. É algo que vem da consciência. Pastor Gabriel, você já ouviu aquela história que diz assim, que antes de pecar, o homem não tinha um senso moral? Lógico que tinha. Lógico que tinha. Porque senão Deus não teria dado uma ordem para eles. Não faça, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não faça isso. Então ele já sabia aquilo que era correto diante de Deus, tudo que ele poderia desfrutar do jardim, toda a criação, e aquilo que não deveria, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele já tinha esse senso na sua mente. Né? Sim. Vamos passar aqui uma partezinha aqui, ó. Quando o homem cai, né, e aí o senso moral está ali claramente, né? Ele se esconde. Sim. O que acontece agora? Nós temos um homem alquebrado, né? Ele passa a ter grandes dificuldades com ele mesmo, né? Com o Senhor Deus, consigo mesmo, porque o homem agora não consegue mais se ver a si mesmo, com o próximo, com o mundo. Isso é o senso moral em ação. Né? Primeira coisa, o homem se esconde de Deus, né? Se esconde, não, ele percebe que está nu e vão tentar substituir Sente vergonha, né? Primeira percepção da A vergonha de si mesmo, vergonha do seu erro, né? Não é porque estava nu em si, mas a vergonha de se ver em pecado. Aí depois se esconde de Deus. Aí já tem problema com Deus. E depois tem problema com o próximo. O homem acusa a mulher acusa a serpente, os dois já não estão se falando direito. E estranhamente até com o ambiente, né? O mundo se transforma, né? O mundo se transforma, né? Ou seja, a moralidade, quando ela está distorcida, ela não fica limitada só à pessoa, né? Ela vai afetar a si mesmo e tudo que está ao redor. Sim. Quando o pecado entrou no mundo, nós vemos a consequência também do pecado, né? Que é a transformação do mundo, você vê a transformação do próximo. Então, por exemplo, nós vemos que a cobra ela teve que se rastejar, porque antes ela tinha membros. Então, do pó da terra você comerá. A consequência do pecado dela. Da mulher, o começo do machismo ali, né? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então, algo que era tão claro nas escrituras, que era uma harmonia tão maravilhosa, né? Tão tranquila, passa a ser, sim, um caos ali. Porque o domínio, e nós vemos principalmente antigamente, que a mulher era de fato feito um objeto e que o homem a dominava e maltratava, se possível até matava para ter outra, ou tinha outras como se fosse um objeto, simplesmente. Sim. Então você vê a consciência, o pecado, como ele denegriu a moralidade também. Então você vê que o homem, ele, a partir do pecado, ele tem como fazer coisas, atrocidades, em nome de algo ou em nome de alguém, ou por si só, pelo egoísmo de si. Mas ele tem a consciência, porque a Bíblia fala que o homem ele é indesculpável. Sim. Olhando a natureza e olhando a sua própria consciência que o acusa. Então mesmo uma pessoa que vai fazer algo errado,
e faz aquilo errado, a sua consciência o acusa, ele vai sentir aquele incômodo, por mais que ele não faça nada, por mais que ele não ouça, mas ele vai sentir aquele incômodo no seu coração e na sua mente, o acusando de que ele está errado. E é interessante que mesmo na queda, o homem não perde o senso moral. Na verdade, o senso moral passa a ser para ele um problema, né? Exatamente. Antes era um guia, uma coisa que ele fazia de maneira tranquila, né? Agora a moralidade passa de alguma forma como se fosse Sim. Um problema que dificulta a execução daquilo que ele realmente quer, né? No e antes sentido facilitaria, né? Exatamente. Antes o ajudaria a fazer o que é certo, agora o dificulta a executar aquilo que ele realmente quer, que é o errado, né? E seguindo a linha de pensamento que eu tava, você vê que a consequência até para a mulher da luz, Sim. que antes era algo tão maravilhoso que ela não sentiria dor, mas aí a partir do pecado entrando no mundo, você vê que ela ia dar assim, algo tão maravilhoso, que é dar à luz a uma vida, né? Algo assim que só as mulheres têm esse privilégio, mas algo que vem com muita dor, muito sofrimento, né? E o homem, a consequência do homem é do suor do seu suor você vai tirar coisas da terra, algo que antes a terra dava abundantemente. A consequência da queda do homem, né, do pecado entrando, é o homem ter que ralar, trabalhar para conseguir tirar alguma coisa da terra. Não daria mais graciosamente. Né? Exatamente. E aí o homem tem noção de tudo isso. Sim. Tem noção do seu erro, tem noção do seu pecado. Com o passar dos anos, essa consciência ela pode ficar abafada. Né? Mas eu imagino que isso era muito forte logo no início com Adão e Eva. Sim. Mas aí já vê um problema, né? Porque Caim e Abel, Caim se levanta, mata o seu irmão. E Deus vai, cadê o teu irmão? Eu não tenho nada a ver com ele, eu não sou responsável pelo meu irmão. Realmente uma frieza, Uma frieza. moral absurda, né? Mas E é você pecado. vê que até antes é uma consequência da moralidade. Por que eles estavam entregando alguma coisa para Deus? Para tentar sanar a ira de Deus. Então eles viram ali que quando eles pecaram, o que Deus fez? Matou um animal para cobrir a vergonha do homem e da mulher, vestindo-os com peles de animal. Então eles continuam essa prática depois para ver que a ira do homem, que deveria cair sobre o homem e a mulher, caiu sobre os animais para tapar a vergonha deles ali, que já era uma referência a Cristo Jesus na cruz. Né? E você vê que há essa quebra de relacionamento entre Deus e o homem, que não há relacionamento entre o pecado e o Deus perfeito que nós seguimos. Então há esse derramamento de sangue, há essas ofertas das primícias da terra, que nós vemos Caim e Abel oferecendo, porque eles foram ensinados. Provavelmente Adão e Eva, eles faziam isso constantemente para que a ira de Deus não caísse sobre eles. Quem mandou eles fazer isso? Ninguém mandou eles fazer isso. E outra, né? A gente vê uma, assim, eu pelo menos vejo uma espontaneidade também da parte de Caim, no sentido de fazer a oferenda, né? Sim. Não de acordo com os padrões estabelecidos, mas ali a gente vê uma iniciativa dele em fazer algo, né? Sim. Então, mas aí que tá embutido o padrão também, né? veio com a lei em Moisés de derramamento de sangue. E você vê que lá em Hebreus, qual foi o errado de Caim? O seu coração não estava naquilo. Coração, né? Se ele de fato tivesse entregado para Deus o melhor que ele tinha, de todo o seu trabalho, ele tivesse entregado o melhor, porque depois do sacrifício tem também toda a lavoura, as primícias da terra tem que ser entregue também a Deus. Então não foi assim, um teve derramamento de sangue e o outro não, porque esse padrão veio depois. Essa exigência veio depois. Só que nós vemos que ali o coração dele, tanto é que Deus fala, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo ou não. Né? Então ali nós vemos que o coração dele não estava naquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo alguma coisa, talvez porque seus pais tinham mandado. Então ele estava fazendo. Entendeu? Mas aí Abel, a gente vê que de coração ele estava ali dando o melhor de todo o rebanho, o melhor ele estava dando para Deus. De um coração sincero, um coração realmente com uma fé que aquilo serviria de algo para Deus, um sacrifício de aroma suave a Deus, né? E Caim não teve isso. Caim, ele foi de qualquer jeito. Tanto é que lá na frente nós vemos, na época de Jesus, o sacrifício sendo de qualquer jeito.
E Deus vindo com a sua ira. Até antes, né? Deus vem com a sua ira, Deus vem com o seu juízo em cima do povo, justamente porque eles estavam fazendo de qualquer jeito. Então a vida cristã não é de qualquer jeito. Há um padrão. E o moral correto, ele nos acusa em relação a isso. Se eu estou na igreja fazendo de qualquer jeito, algo do meu coração vai me incomodar. Sim. O senso moral, ele nos acusa. Sim. Mas ele não tem poder para refrear o pecado, né? Que coisa antes da queda, imagino que tinha. Né? Mas não, ele nos acusa que estamos certos ou errados, principalmente estamos errados. É uma voz que a gente não consegue desligar, mas ele não tem poder sobre o pecado. O pecado consegue suplantar. Em Cristo a gente passa a ter essa voz mais forte no nosso coração. Por meio do Espírito Santo. Por meio do também, Espírito Santo. Mas o senso moral é algo que está em todos nós. Sim. É quase como se fosse todo mundo um pouco esquizofrênico, de certa forma. Porque algo dentro de nós berra, dizendo assim, você está fazendo errado. Por mais que você dê desculpa, foi a mulher, eu não tenho nada com meu irmão, mas essa voz, ela continua ali. Né? E o pecado, ele exacerba o quê? Os nossos apetites pecaminosos. O pecado, ele tenta abafar de todas as formas esse código, esse senso que está embutido em nós, mas ele não consegue. E de outras formas também, né? Inventando várias mentiras, falando de onde veio. Sim. Então, se é um código que nós seguimos, então esse código pode ser quebrado. Né? Mas nós não conseguimos. Acusa. Estamos no século XXI e ainda não conseguimos tirar isso. Exatamente. Você não consegue fazer algo que é errado, que você sabe que é errado, conscientemente falando, e fazer aquilo e ficar tranquilo depois. Não tem como. Não tem como. Alguma coisa te acusa ali, alguma coisa fica remoendo no teu coração ali. Vai contra a nossa natureza. Nós não fomos criados para o pecado. Né? Esse senso moral se rebela contra essa facilidade que nós temos de pecar. Mas, gente, vamos dar um momentinho aqui, estamos terminando nosso primeiro bloco. Fica conosco aqui no nosso programa Crer e Pensar, o programa para uma fé que pensa, por uma razão que crê, hoje com o pastor Gabriel. Até daqui a pouco. Até mais. Bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui com o pastor Gabriel, falando sobre senso moral. E no bloco anterior, estávamos falando sobre a consciência moral, que é inerente ao ser humano, né? E agora vamos dar continuidade a essa discussão, né, pastor? E agora falando um pouco mais sobre a consciência moral, ela não ser, né, um contrato social, um condicionamento social ou uma norma de sobrevivência, né? Então, o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, nós vemos aqui esse versículo de João 8:9, né? Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então nós vemos que o contexto aqui é a mulher adúltera, né? Que todos chegam acusando-a de tantas coisas ali de adultério, que de acordo com a lei ela merecia a morte por apedrejamento, né? Mas Jesus, com todo carinho, com todo amor, mostrando a graça ali, ele fala algo que é real nas nossas vidas. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Porque todo pecado é merecido de morte. Né? Então, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Interessante que ele fala aí do mais velho ao mais novo. Nós vemos dos mais experientes aos menos experientes. Aqueles que já viveram muito têm consciência daquilo que já fizeram de errado. Por mais escondido que seja, algum ali poderia falar, eu não tenho, e atirar a pedra, né? Só para manter um padrão, mas ali a consciência que ele fala, né? Acusados pela própria consciência. E ali pesou, poxa, vamos tirar a vida de uma mulher. A lei fala para a gente fazer isso, mas eu mereci estar ali também, porque eu tenho pecado. Então nós vemos que a consciência, ela nos acusa daquilo que é errado, ao mesmo tempo que ela abre os nossos olhos para aquilo que faz mais sentido. Poxa, é mais sentido eu tirar a vida de uma mulher
por causa de algo que ela fez, que ela pode ser perdoado, assim como eu fiz e fui perdoado. Então, a gente vê que Cristo ali, ele mostrou de fato que a piedade é algo que vem junto com a consciência, porque a consciência nos mostra aquilo que eu erro e o como eu devo agir para o meu próximo, fazendo bem ao meu próximo. Né? Então, a consciência, ela me acusa. Então, quando eu vejo uma pessoa na rua pedindo comida, por exemplo, tem alguns que pedem dinheiro para trocar por droga. E isso a gente sabe, a gente quer cuidar daquela pessoa, então a gente não dá. Mas o ideal é sempre isso. Você quer um prato de comida? Poxa, porque a nossa consciência, ela nos acusa isso. Eu tenho comida na minha casa. Será que ele não tem? Então eu posso oferecer isso a ele. Né? Então a consciência, ela nos traz algo que o bem ao meu próximo. Sim. Então a gente vê que até essa graça maravilhosa de Deus, ele está tanto junto com os incrédulos e os cristãos, porque se Deus não tivesse com a sua bênção geral, por assim dizer, né? Ele traz o sol a todos, ele traz a chuva a todos, e a imagem e semelhança que ele nos criou é aquilo que nos mantém vivos até hoje, porque se ele tivesse se retirado completamente da humanidade, provavelmente a humanidade já tinha se extinguido. A humanidade já estava extinta. Mas a graça de Deus, a graça geral de Deus, eu não lembro se é graça a palavra mesmo, mas a revelação geral de Deus e o cuidado de Deus para com a humanidade, mesmo incrédulos e cristãos, você vê que Deus, ele está ali presente, mantendo a ordem no mundo por meio que ele usa a consciência de cada um. Isso. Nesse aspecto, a gente não pode falar, né, que a consciência, ela é inerente de um contrato social, porque aí eu combino contigo que é certo, combino contigo que é errado, mas aqui a gente vê o contrário, né? Exatamente. Gente de todo tipo, gente nova, velha, e o Senhor, Criador de todas as coisas, falando algo que vai mexer com eles de uma maneira que todos, a começar pelos mais velhos. Né? E aqui vai contra o contrato social, porque Vai o contra. contrato social Pois falava é. que eles tinham que matar. Olha só. Que coisa A impressionante. lei né? falava isso. Então, isso Só que você vê que Elimina. Jesus, ele traz a graça. Deus, ele traz a consciência. Nesse aspecto eu sempre fico pensando, se tivesse um doido aí no meio, eu vou jogar pedra também. Eu acho que Deus que segurou mesmo, viu? Porque aqui é uma demonstração de fato de que todos pecaram. Ali estava o próprio bem falando, né? Exatamente. Quem não tem, na presença de Deus, ninguém pode cometer o seu pecado de maneira indistinta de Deus. Então tá ali o Senhor Jesus, ok, pode atirar. Eu acho que a consciência moral de todos berrou de uma maneira. E é legal que um Terrível, pouquinho antes né? ele se ajoelha, começa a escrever, né? Na areia, ele calmo, imagina, uma multidão com pedras na mão para jogar, sim. a mulher desesperada ele lá. Gente, quem não tem, atira. Agora, pastor, o senhor bem falou, né, sobre a nossa consciência, a consciência moral realmente nos acusando a respeito do que é errado, e não somente isso, né, nos mostrando o certo, né, fazer o bem ao próximo e tudo, né? Agora, como é que entra aí os tiranos, né, aqueles que propositadamente cometem injustiça, punem os justos, beneficiam os injustos? Será que existe alguma espécie de cauterização ali da consciência, da moral? Como a gente pode É uma pergunta importante. A gente vê, enquadrar isso? a gente vê que a moralidade, ela tende a nos levar para mais perto de Deus, né? E quando o homem, ele se afunda no pecado, a gente vê que a sua mente está cauterizada para nos afastar de Deus. Então nós vemos aqui em 1 Timóteo, por exemplo, 1 Timóteo 1 e 2 fala: o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então você vê que, por mais que nós temos a consciência nos acusando, por mais que nós temos a consciência ali, que ela fica batendo na nossa mente e às vezes nos fazendo nos arrepender daquilo que a gente fez, o homem, ele consegue chegar a tal ponto
de que por mais que martele, já não faz diferença mais para ele. E o termo cauterizar se encaixa muito bem, né? Exatamente. Uma ferida que você, com ferro quente ali, cauteriza e não sente, né? A ferida continua ali, né? Mas você não sente mais, não se importa mais. Não né? há mais essa sensibilidade. Exatamente. E fica uma ferida feia. Você Exato. pegar um ferro Sim. quente e colocar ali, pode até estancar o sangue. Mas aquilo ali fica, é um remendo, né? Então nós vemos ao decorrer da história, por exemplo, tiranos, que qual era o objetivo de fato deles? O seu egoísmo próprio. Então o seu egoísmo foi tão maior do que a própria consciência do certo e errado, que as atrocidades que ele fez é algo assim terrível. Mas a consciência ela lateja. Tá lá. Tá lá, ela incomoda, ela tá ali. Só que às vezes você tá tão afundado no pecado, e isso serve até para cristão hoje. Nós cremos que aquele que crê em Cristo, ele é uma nova criatura e ele recebe o Espírito Santo que o habita. Então o Espírito Santo, ele também grita ao decorrer do pecado. Quando eu peco, ele sempre me dá o escape, ele me mostra que há uma saída ali para eu não pecar. A consciência também diz que há uma saída ali para eu não fazer aquilo que eu sei que é errado, só que às vezes eu tô tão afundado na lama, eu tô tão entregue ao pecado assim que eu já não consigo mais ouvir o Espírito Santo. Isso significa que ele não está ali? Não. Uma vez que eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, eu sou uma pessoa salva até a eternidade. Então o Espírito Santo ele continua ali, só que eu posso assim, é aquele texto que fala, né? E Deus os entregou a sua própria imoralidade. Sim. Você vê que o povo de Israel tinha tudo para estar bem com Deus, mas o pecado gritou tanto, a imoralidade gritou tanto que Deus simplesmente permitiu. Vocês querem aprender do jeito difícil através da dor? Então vai. E a própria consequência desses pecados é a punição. Quase a destruição. Deus só não permitiu que o povo fosse destruído porque o Salvador viria por meio da linhagem ali de Davi. Aqui eu acho só importante a gente enfatizar, porque há até algumas linhas em psicologia que vai dizer que é possível ter pessoas que nascem sem um senso moral. Vai falar aquela teoria que psicopatas não são seres completamente amorais, né? Não conseguem diferenciar o bem do mal, e outros assim, né? Mas a ideia que clara para nós é que nós somos seres morais. E como seres morais, nós não podemos deixar de tomar decisões morais. Mesmo alguém que tem alguma psicopatia grave, ainda assim as suas decisões são de alguma forma guiadas por um senso moral mais distorcido. Né? Mesmo que a consciência esteja cauterizada, não é que você não ligue mais para o certo ou errado, no sentido que você não percebe mais, é que você simplesmente largou aquilo. A voz está ali, mas você não ouve mais, ou você não liga mais para essa voz. E aí você vai encontrar gente, até mesmo nas igrejas, com a mente abafada, cauterizada. E normalmente essas pessoas, né, que têm esse tipo de psicopatia têm algum padrão, alguns padrões visíveis, como por exemplo o orgulho, né? Se destaca bastante nessa. Então, quer dizer, o orgulho fala muito mais alto do que qualquer outra coisa, né? Então a atenção está voltada para mim, não me importo, não sinto a sua dor, o que importa é o eu, né? A minha vontade, o meu querer. Então isso se sobrepõe à própria consciência, ao próprio senso moral, né? E você vê que isso é uma involução, né? Sim. Porque a evolução diz que é do ruim que está evoluindo para o bom. Mas nós vemos que lá no começo tudo era perfeito. A gente está evoluindo. Sim. A gente está indo para o caos. A gente está caminhando para o caos e para a destruição. Nós estamos vivendo uma sociedade atual não, sempre foi, mas em que ela se esforça para sufocar todo grito de moralidade. Siga seu coração, né? Porque o seu coração vai te mostrar o que é correto, viva em paz com você mesmo, faça aquilo que te dá alegria. Mas é engraçado que a Bíblia vai falar do coração de maneira até, o coração nesse sentido agora de centro da pessoa, né? De consciência. Vai dizer que o coração é enganoso. Sim. Mais do que todas as coisas.
ainda vai dizer pior, né? É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos as profundezas da corrupção do nosso coração. Ou seja, nós somos seres corrompidos e somos seres morais. E como seres morais corrompidos pelo pecado, nós não temos a poder de dizer assim, eu rejeito o pecado, a corrupção, e agora eu vou ouvir minha consciência só para o bem. Aí, nesse caso, a consciência seria quase um amigo, mas a consciência ela não é. Aí já estaria a natureza pecaminosa gritando, né? Gritando. A nossa natureza ali. E o interessante é que até com o nosso coração, nas profundezas ali que a gente não conhece, só que nós temos o senso moral de que quando nós olhamos para o nosso coração, a gente vê o quão podre nós somos. Sim. Então alguém teria coragem, por exemplo, de, sei lá, um dia inventarem uma máquina que liga na sua mente, passa num telão tudo que você está pensando, tudo que você já imaginou, tudo que está no teu coração. Imagina as atrocidades, eu fico pensando por mim, mas nunca que eu deixaria. Porque tem coisas que passam na minha mente, tem coisas, desejos meus que eu evito ao máximo, que se colocasse num telão, meu pai do céu, que... Se inventasse essa máquina, o próprio inventor no outro dia estaria morto e a máquina teria sido destruída. Exatamente, porque... Que o primeiro chefe dele que usasse... Imagine, e primeiro a Bíblia teste, fala, né? A Bíblia fala que Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Sim. Né? E quando nós deixamos que Ele entre ali, quando nós de fato nos entregamos para Cristo, o Espírito Santo vem, por mais que o nosso coração é pecaminoso, nós vemos que o sangue de Cristo ele é muito mais poderoso do que isso. Que Ele nos perdoa, por mais atrocidades que nós desejamos e pensamos no nosso íntimo, o sangue de Cristo na cruz é poderoso para nos salvar e nos perdoar de todas essas. Sim. Como cristãos, nós queremos fazer o bem, o correto, o santo, o justo, mas como seres caídos ainda no pecado, o pecado nos atrai para o errado, né? E aí Paulo vai falar ali na carta aos Romanos algo que é uma realidade para todos nós. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, que eu não prefiro, esse que eu faço. E esse é o senso moral. A pessoa percebe que há um bem, há um mal, há o que é bom e o que deve ser feito, há o que é mal que deve ser rejeitado. E às vezes nós trocamos as coisas. E como cristão nós vivemos essa realidade. Atenção. Nós queremos viver para Deus, nós nos esforçamos, nós temos a misericórdia do Senhor ao nosso redor, mas caímos. Mas o crente, fora do senso moral, ele tem mais alguém. Ele tem o Espírito Santo. Que habita em nosso coração, que de alguma forma tenta restaurar o senso original. Sim. E aí por ele nós podemos dizer, miserável homem que sou, né? Sou um miserável, eu sei que é o correto e erro. Aí quem me livrará do corpo dessa nós vemos morte? que só Cristo, né? Só Cristo. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos livrará um dia completamente desse corpo decaído e degradante que nós temos, né? Sim. Então a ideia de um senso moral como fruto de um contrato social, como fruto de algo que todo mundo disse assim, olha, vamos falar o que é bom, ou isso aqui é bom, isso aqui é mal, e vamos combinar. Isso não é verdade. E você vê que até aí já tem um senso moral, porque como que eu vou falar o que é bom, o que é mal para escrever? Porque nós Quem somos definiu? seres, Tem que ter antes. nós somos seres morais. Exato. Nós não podemos dizer algo ou tomar uma decisão que não seja moral. Nós vivemos em dilemas morais, até uma criancinha. Se ela está com uma fruta, a outra a amiguinha dela quer um pedaço da fruta, ela já tem uma tensão ali entre o dar ou não dar. E quando ela decide dividir, repartir, compartilhar, ali já é uma decisão. É uma manifestação da moralidade do E quando eu senso moral. vejo jovens aí, principalmente os jovens, dizem assim, eu não estou nem aí para nada, isso é bobagem, eu não acredito nisso. Mas ao mesmo tempo eu vejo o jovem buscando uma mocinha para namorar ou para qualquer coisa, dizendo assim, eu te amo. Isso é um senso moral. Há algo que é melhor do que eu. Há algo que eu prezo mais, há algo que há um bem em si. Nós não podemos deixar de tomar decisões morais. E isso também
elimina também a questão da relatividade, né? Sim. Da moralidade. Ah, não, isso é uma coisa relativa, isso pode ser certo para você, Estão mas... tentando fazer hoje, né? É exatamente outro aspecto bastante Estão curioso, né? tentando imputar isso em nós de todo jeito. Bom, mas o nosso tempo já... Enfim, são temas incríveis de se conversar e discutir, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, né? Então, encerramos esse bloco, temos mais um próximo bloco para nós continuarmos a nossa discussão. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao nosso programa Crer e Pensar. Então, nós estamos aqui discutindo sobre a moralidade e no tópico anterior nós falamos sobre o senso moral não ser fruto de um mero acordo, né? Um código entre pessoas, né? E nesse contexto eu acho Pastor Gabriel, um tópico muito importante, um tema muito importante, falar sobre a questão da relatividade da moral, que muitos hoje insistem em querer colocar, né? Não, é uma questão relativa, o que é certo para você pode não ser certo para mim o certo é outra coisa, é outro jeito de se fazer. Então, como a gente pode observar, né, não é uma questão relativa, né? A gente vê manifestações da moral em crianças que não teve tempo de aprender algo, de acordar algo com alguém. Então, como refutar essa relatividade que tentam impor na sociedade hoje? Como refutar? A gente teria que trazer a fé cristã, né? A gente teria que mostrar de fato que por mais que a pessoa por fora diz que o que é certo para você não é certo para mim, mas há aquele código moral que acusa aquela pessoa e que a gente consegue ali, insistindo com ela, mostrar que de fato existe. Então, o que é certo para você pode não ser para mim. Tudo bem, beleza. Mas há algumas coisas na sociedade, há algo que verdadeiramente nos acusa. Então, por mais que o vestir preto para mim é correto, para você é azul, não, mas a gente sabe que o senso moral nos diz que se eu matar uma pessoa é errado. Então não tem como uma pessoa chegar e falar, mas para mim não. Para mim não é errado matar alguém. Ela vai sofrer as consequências da sua atitude. E com certeza a mente vai o acusar completamente. E nós vemos nessas pessoas, principalmente que quando a gente conversa, algumas conversas que eu já tive de gabinete com pessoas que falam desse jeito, quando você vai mais a fundo no seu coração, você vê um coração completamente vazio, um coração completamente assim, gritando por algo para o preencher, que a gente sabe que é Cristo que pode nos preencher, né? Então você vê que a pessoa, quando ela deita, é muito fácil ela no meio das pessoas falar o que ela quiser. Mas quando ela chega lá na sua casa, deita no seu travesseiro, ela sente um vazio e algo acusando constantemente ali, que é o pecado, a carne, que é a sua consciência. De tudo isso, ela pode mostrar por se sentir parte ou para querer fazer parte de uma minoria, de algo assim. Então, para as pessoas, ela se mostra forte, né? Mas quando a gente vê lá em secreto ali no quarto o vazio que aquela pessoa tá e o jeito que ela tenta sanar aquele vazio, então você vê que é uma pessoa que tende a ir para algumas drogas, tende a ir para festas e tudo mais para tentar abafar esse vazio. Normalmente, muitas vezes até uma questão de fuga, né? Não vou me utilizar desse artifício da relatividade simplesmente apenas para justificar o meu erro, né? Para eu tentar me acusar me menos. autoconvencer de que... Exatamente. E a relativização ela é uma coisa que em si mesmo ela tem problema, né? Você falou assim, matar não é problema, porque já é um exemplo duro. Vamos pegar um exemplo melhor que às vezes a gente vê em gabinete. Acho que você já pegou casos semelhantes assim em gabinete. Você vê o marido ou a esposa, um dos cônjuges trai. Né? Eu já tive a experiência de conviver, de aconselhar gente nessa área. E a pessoa, você vai conversar e diz assim, não, mas você tem que entender que nós estamos apaixonados, né? O amor, mas o seu cônjuge, você está traindo o seu cônjuge. Não, mas eu amo, a amo, ele me ama, aquela história toda. E aí se separa, destrói a família. E aí casa com o outro.
E na maioria das vezes os dois cônjuges, um desconfia do outro. E Porque acontece assim, a mesma coisa depois. se ele já fez comigo ou ela já fez com o marido dela, será que ele vai fazer comigo? Que garantias eu tenho, né? E esse é um dilema moral. E dilema moral tem a ver com consciência moral. Se você relativizar um princípio moral aqui, você vai ter que viver com esse princípio relativizado aqui, mas nós não conseguimos. Você não vive em paz. Você não vive em paz. E você fica desconfiado, você fica o tempo inteiro assim. Se eu fiz, outro faz também. Pode fazer, né? Então, se a tua norma relativiza, você já não tem mais segurança para nada com ninguém. E é por isso que pessoas que vivem tanto na prática do pecado ou da maldade, a primeira coisa é que elas não confiam mais em ninguém. Por quê? Porque o padrão moral dela para os outros é ela mesma. E aí, padrão relativizado. E ela vive desconfiada, vive em agonia. Você vê que a moralidade de Deus e a presença de Deus traz paz ao homem. Traz paz. Então, se eu faço aquilo que é correto e vivo dessa forma, eu tenho a paz que excede todo o entendimento que o próprio Deus nos dá. Mas se eu vivo a par disso, tentando buscar em mim mesmo desculpas para o meu próprio eu e para o meu próprio pecado, eu posso até conseguir, mas é uma vida de tortura. É uma vida de extrema agonia. Pastor Gabriel, a gente para essa terceira parte tem uma pergunta interessante, já que você também é da área da computação. Nós até falamos alguma coisa no outro programa, mas ficou também assim, a evolução, a ideia do evolucionismo darwinista, a evolução, ela poderia ter criado um código moral tão complexo e tão arraigado na natureza humana? Será que seria possível? Por si só, eu creio que não. Por si só, eu creio que não. Tem que ter algo superior que programou tudo isso antes. Inclusive, já tive colegas, né, de academia que se utilizam desse recurso. Não, a moral dá para se explicar pela evolução, sim, né? Ao longo da evolução humana, agrupamentos de pessoas viram que uma determinada coisa danificava aquele grupo, era prejudicial para aquele grupo, então, para a preservação daquele grupo, aquilo é ruim. Aquilo é ruim, então vamos adotar aquilo como ruim e o contrário desse ruim como algo bom. Então, é o que eles se utilizam, né, como desculpa, mas deixam de lado, né, ignoram a abrangência do que realmente é o senso moral, né? É um problema, né? Porque se a evolução criasse esse código moral, a própria realidade ela teria que ser moral, né? A matéria inanimada teria que ser moral. E aí seria uma evolução quase que guiada por um senso moral, que não faz sentido, porque o próprio evolucionismo rejeita o senso moral como sendo algo além da matéria, né? Então, se a gente fosse programar aí, quantos códigos teria? Nossa, muitas linhas. A gente vê, por exemplo, até essas IAs que estão vindo por aí, né? Que eles conseguem se autoprogramar de acordo com o que eles vão recebendo informações. Só que eles precisam receber informação de alguém que já tem a informação, né? Então, por mais que ele deu o start, mas ele precisou de alguém para o programar para conseguir. Então, do nada, um computador não conseguiria pensar sozinho e começar a evoluir. Não tem como. Sim, alguém precisou lá. Precisa das dar bases, os códigos, né, iniciais. Precisa das bases. Não tem como. E não é um códigozinho simples, né? Não, é complexo. As leis. Demais. O pessoal tem todo mundo alega agora com IA, se não pensa, né? Viu? Foi assim que evoluiu o homem. Cara, está muito longe de... Para criar uma IA, primeiro a gente teve que evoluir os sistemas operacionais, né? Tudo. Depois a plataforma de hardware. Quanto de inteligência humana foi empregado, né? Então, e tem IA sendo programada para programar outras IAs. O negócio é tão complexo que não é uma evolução. Mas como ela sabe que ela tem que fazer isso? Porque alguém colocou lá no seu código. Porque alguém colocou lá. Então a gente vê que até no nosso DNA, que é tão complexo e que tem se denegrido com o tempo e não melhorado com o tempo, então a gente vê que alguém tão maravilhoso criou isso desde lá do comecinho. Porque do nada não tem como ir. Aqui, passar o próximo aqui, clique. Aqui é uma parte importantíssima, né? Que é algo que a gente fala às vezes dentro da evolução. Se não há um senso moral,
se o senso moral for algo fabricado, seja sociologicamente, seja evolutivamente, né? Então se ele é apenas uma aparência de senso moral, é porque insistimos em conceitos como bem e mal, certo ou errado. Aí é evolução. Sim. Né? Não tem como. A gente tem esse senso de certo e errado justamente para a convivência do homem com o próprio homem. Se não tivesse esse senso embutido na mente, no coração do homem, como a gente já falou, né, a humanidade já teria se extinguido há muito tempo. Sim, sem dúvida. E se fosse apenas bobagem, ou um jogo sociológico, ou algo que nós criamos para sobreviver, a gente não estaria nem aí para isso daí. Exatamente. Quando fosse necessário, a gente usava, quando não, mas nós insistimos nisso. Nós vivemos e morremos por esse senso moral. Isso não pode ser fruto da evolução. E nós vemos também o que impede, por exemplo, nas guerras que nós estamos tendo hoje em dia, né, na Ucrânia, ali em Israel, o que impede uma pessoa de apertar o botão para uma bomba atômica, por exemplo? É um senso moral. Não tem como você, para uma pessoa ter esse sangue frio de apertar um botão e matar milhões e milhões de pessoas, gente, isso é um senso moral que de fato o segura. Sim. Né? A graça do Senhor. E graças a Deus por isso, porque senão a humanidade já teria se extinguido. E as pessoas, pastor Gabriel, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra, como é que fica aí a questão do senso moral? Tem uma passagem em Romanos, tem outras que em Romanos, né? Tem essa daqui que diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. E olha que coisa interessante, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Que coisa impressionante isso. Isso aqui, Romanos 1, 2 e 3, Paulo ali está dedicado a mostrar quem é o homem de fato. Então, quando nós vemos as descrições, tanto o homem judeu que tem as leis, quanto o homem gentil, que é aquele que não é do povo judeu, que não tem as leis de Deus, né? Então Paulo ele mostra ali que eles são indesculpáveis. Então nós vemos que, por exemplo, nós temos o versículo um pouquinho antes, ali que fala, no Romanos 1,18, a partir do 18 fala: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então aqui nós vemos que o homem criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele se revela ao homem através da sua revelação específica, que é a palavra de Deus. Então especificamente Deus deu a palavra de Deus, e todo aquele que pegar a palavra de Deus tem a revelação de Deus. Deus ele se mostra ao homem por meio da sua palavra. E ali nós temos assim uma abrangência enorme de tudo da nossa vida. A gente consegue tirar ali da palavra de Deus algum ensinamento, alguma introdução, alguma instrução, alguma coisa da palavra, né? É algo assim extremamente complexo e completo a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos a revelação geral de Deus. E a revelação geral de Deus está tanto na natureza, né? A natureza manifesta a glória de Deus. A natureza criada, é impossível você olhar para um céu estrelado, você olhar a complexidade de algo tão pequeno que é uma célula, por exemplo, e você não vê a mão de um criador ali. Então Deus ele revela também, e também a sua revelação geral está no homem, na criação do homem. Então a complexidade até desse texto que fala, né, que a lei, por mais que nós não temos a lei escrita, nós temos a lei imputada no nosso coração, criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso é uma forma de Deus mostrar ao homem que, independente de quem seja, independente de onde ele está, ele se torna indesculpável. Ele não vai chegar na presença de Deus e falar: mas eu não sabia. É impossível. É impossível uma pessoa
olhando a natureza e olhando para a sua própria consciência, não tem uma noção mínima que seja que há um Deus e que existe um Deus. Então a criação de Deus, a revelação geral de Deus é para que o homem seja indesculpável. Ninguém vai ter desculpa em chegar na presença de Deus e falar: ai Deus, eu não sabia que existia. Eu não sabia que o Senhor existia. Tanto é que nós vemos os indígenas e tudo mais que não tem assim algo, as letras das escrituras ou uma religião que veio e dominou, mas ali nós vemos que eles criam seus próprios deuses para tentar justificar aquilo que eles veem. Sim. Então a própria natureza que eles veem, os animais que eles estão olhando, eles tentam colocar como algo de que alguém criou, alguém fez aquilo. Tem um testemunho da consciência dos pensamentos que acusam ou defendem. Não tem como. Não tem como. Aquela história, aquela tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus. Completamente isolada. Que não existe. Não existe. Mas ainda assim lá, eles vão criar uma norma. Sim. Uma norma de lei. Eles têm uma lei ali. Eles têm uma consciência de certo e errado, de bem e de mal. O que é impressionante. E que é o que Deus colocou no homem. Que não vem de evolução, não vem de contato social, não é algo em termos de sociologia, não é um problema da mente em si, é algo que é da imagem de Deus no homem. Exatamente. E aí, pastor, estamos terminando aqui suas últimas considerações. Queridos, você pode falar para a gente sobre isso? Deus, ele se revela ao homem por meio da natureza, por meio da nossa consciência e por meio da sua palavra. Então, se você aí que está nos assistindo ainda não conhece Cristo Jesus, dê essa chance a Ele, busque-o na sua palavra. Vá lá no seu quarto, faça uma oração, peça para Ele: Deus, eu não o conheço, mas eu quero o conhecer. E com certeza você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e você que vive um caos aí na sua mente e no seu coração, você vai encontrar a paz, uma paz verdadeira que excede todo o entendimento humano. Então essa paz a gente só tem em Cristo Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que deu a vida para que pudéssemos ter paz com Deus. Muito bom. Então, meus queridos, estamos terminando mais um programa. Quero aproveitar esse finalzinho aqui, junto com o pastor Gabriel, professor Jonatas, que esse ano, aqui na Constantinópolis, nós vamos ter o TDI Brasil, no caso TDI Norte. Primeiro TDI Norte. Primeiro TDI Norte vai ser em setembro, não é isso? Setembro, feriados 5, 6 e 7. Isso. Ali. Nós já vamos ter nomes como o professor Marcos Eberlin, Dr. Jonatas Nunes, eu acho que vai vir o Carlos Sansakovics, não tenho certeza. Eu estarei presente também, e vai ser algo para nós assim, uma festa. Fantástico. Esse é o primeiro TDI Norte que nós vamos ter aqui. Você que é aqui da região, você ali que é de Roraima, já começa a se preparar, né? Vai ser no CAC. Isso, lá no nosso complexo de comunhão e adoração. Tem até lugar para... Tem isso, nós estamos organizando direitinho, talvez a gente libere também a pernoite lá, tudo. Opa! Daqui a pouquinho nós vamos estar soltando as propagandas, os valores e tudo mais, com as alimentações, um congresso assim bem bacana que a gente está tentando montar. Joia! Então, muito obrigado. Você está no programa Crer e Pensar, um programa para uma fé que pensa, para uma razão que crê. Muito obrigado por sua audiência, até o próximo programa. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado.